E a gente já começa o jornal acompanhando todos os detalhes das eleições aqui no Brasil, mas pelo mundo, outra eleição hoje também tem atraído as atenções, eleições na Itália. As pesquisas de boca de urna apontam vitória da extrema-direita, liderada por Giorgia Meloni. Pela primeira vez na história, o país pode ter uma mulher como chefe de governo. Vamos seguir nesse assunto. Converso com o jornalista Américo Martins, que é vice-presidente de conteúdo da CNN Brasil. Está comigo neste domingo. Américo, boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Roberta. Muito obrigado. Obrigada por estar aqui com a gente nesse dia importante. Está todo mundo prestando atenção na Itália. As urnas estão sendo apuradas. Resultado mesmo oficial só deve sair amanhã, mas nós temos resultado de boca de urna. Segundo pesquisas, a coalizão da extrema-direita deve vencer as eleições na Itália, inclusive com a oposição reconhecendo a derrota, Américo? Essa é a última notícia. A oposição, o Partido Democrático de Oposição, de centro-esquerda, acabou de reconhecer a derrota, dizendo que lamentava o que tinha acontecido, mas reconheceram que não conseguiram ter os votos necessários, e também dizendo que a coalizão de direita tem a maioria no Congresso, mas não no país. Por que eles falaram isso? Porque apenas 64% do eleitorado compareceu para votar. Foi um comparecimento muito baixo. Na Itália, os votos não são obrigatórios e é por isso que foi uma votação muito baixa. De qualquer forma, a pesquisa da TV pública italiana, a RAI, diz que a coalizão de direita obteve entre 41% e 45% dos votos válidos. Isso quer dizer, por conta da legislação italiana, legislação eleitoral, que parte dela é proporcional, ou seja, o partido que tiver mais votos vai ter um número maior de assentos, eles vão ganhar entre 227 e 250 assentos na Câmara Baixa do Parlamento, que tem 400. Então, uma maioria significativa. Não de 2/3 para poder mudar a Constituição, por exemplo, mas uma grande maioria. E no Senado eles vão conseguir até 131 dos 200 assentos no Senado. A gente está vendo algumas imagens, inclusive, das eleições na Itália, mas é importante a gente explicar quem é Giorgia Meloni, que, como a gente falava mais cedo aqui na programação do domingo, suavizou bastante o discurso para disputar a eleição, assim como Marine Le Pen fez na França. E o partido dela foi de 4% dos votos em 2018 para uma projeção de mais de 20% agora. Quem é ela, afinal, Américo? Ela fundou o Fratelli d'Italia, o partido Os Irmãos da Itália. O início desse partido é de um movimento pós-fascista, que admirou no passado Benito Mussolini, que foi o grande líder fascista italiano, que tomou o poder há 100 anos exatamente, e depois perdeu na Segunda Guerra Mundial. Ela tentou se distanciar um pouco desse passado mais recentemente, ela tentou, como você disse, ir um pouco mais para o centro para conseguir ser mais palatável ao eleitorado e conseguir uma grande maioria dentro do parlamento. Agora, ela tem posições que são muito controversas. Ela vai ser a primeira mulher primeira-ministra da Itália, mas ela não é uma feminista, pelo contrário, ela quer limitar o direito das italianas de fazer aborto, ela é contra os direitos da comunidade LGBTQIA+, ela também é contra a imigração. Uma das propostas mais radicais que ela fez durante a campanha é a criação de um bloqueio naval na costa italiana para impedir imigrantes ilegais que cheguem à Itália. A imigração ilegal é um grande problema na Itália e ela fez muito uso populista disso. Com relação à guerra na Ucrânia, lembrando que a Europa está sendo muito afetada do ponto de vista econômico e também político por conta da guerra, ela manteve uma posição similar ao do resto da Europa Ocidental e da União Europeia de condenar veementemente a agressão russa e de defender muito fortemente a Ucrânia. Isso não aconteceu com dois dos aliados dela, o Silvio Berlusconi e Matteo Mazzini, que são muito mais alinhados do Putin. O Berlusconi, na semana passada, inclusive, chegou a declarar que o Putin foi forçado a ir para a guerra e que ele chamou, inclusive, de operação especial, que é exatamente a terminologia do Kremlin para a guerra na Ucrânia. Então, tem esse racha nesse ponto específico da Rússia, mas ela promete manter o esforço contra a Rússia e apoiando a Ucrânia na guerra. Inclusive, daqui a pouco a gente pode falar mais da relação dela com Berlusconi. Ela que foi ministra, se não me engano, ministra da Juventude. Foi a ministra da Juventude, a ministra mais jovem da história da Itália, com o Berlusconi. Foi ali que ela teve um lançamento nacional e depois foi ganhando espaço cada vez mais e agora ganhou essa grande vitória para o parlamento.
Como o Américo estava explicando, é importante a gente entender esse contexto que está se desenhando na Itália, muito por causa das questões econômicas do país. Bom, a correspondente Denise Odorice acompanhou a votação em Roma e vai contar para a gente como é que estava a expectativa dos italianos hoje. Logo cedo, os eleitores italianos demonstravam preocupação enquanto iam às urnas. É duríssimo. São tempos muito difíceis. O vencedor tem que enfrentar os problemas, disse este aposentado. Em Itália é um pouco menos miséria. Menos miséria, mais segurança social. Isso que precisa ser cumprido, falou este outro idoso. As urnas ficaram abertas das 7 da manhã às 11 da noite no horário local. A expectativa era de grande abstenção, principalmente no sul do país. Quando faltavam 4 horas para terminar a eleição, apenas 51% dos eleitores tinham votado em Campania, onde fica Nápoles. Os italianos escolheram 400 deputados e 200 senadores, mais de 1/3 deles por votação direta. O restante é definido de acordo com a performance de cada partido na votação deste domingo. Esse sistema híbrido exige uma demorada apuração dos votos até que se conheça a formação do novo parlamento. As eleições nacionais da Itália foram desencadeadas por disputas entre os partidos que formavam a coalizão de governo do primeiro-ministro Mário Draghi. Sem apoio, ele entregou o cargo em julho e abriu caminho para a formação de um novo governo. A Itália tem uma história de instabilidade política. Nas últimas 3 décadas, o país teve 14 primeiros-ministros e 19 governos diferentes. O eleito neste fim de semana enfrentará principalmente desafios econômicos, como o aumento dos custos de energia e a inflação. Vamos seguir falando sobre o contexto na Itália. Américo Martins segue aqui com a gente. Estávamos vendo na reportagem como é que foi a votação em Roma, Américo, mas queria retomar com você essa relação da candidata com o Berlusconi, que já tem uma situação de saúde bastante debilitada, né? 85 anos que ele tem. Ela foi a ministra mais jovem da história da Itália, ministra da Juventude no governo dele. Ela já era uma pessoa de extrema direita. Esse é o governo mais extremista do ponto de vista direita-esquerda que a Itália teve desde a Segunda Guerra Mundial, quando Mussolini acabou perdendo. Ela vai adotar essas políticas, especialmente contra a imigração. Uma curiosidade, o primeiro líder europeu a já dar os parabéns para ela foi o Viktor Orbán, o líder da Hungria, que foi declarado recentemente pelo Parlamento Europeu como um país que não tem mais uma democracia funcional, porque eles acusam o Orbán de ter solapado as bases da democracia húngara, e ele tem uma visão muito parecida com a visão dela e da coalizão que ela lidera. Eles vão juntos, e ainda mais com o governo polonês, que também é um governo de direita, talvez eles consigam equilibrar um pouco ou desequilibrar um pouco as discussões dentro da União Europeia. Um país que tem uma democracia que não é funcional, outro país que também está na mira da União Europeia, que é a Polônia, e agora a Itália, que é a terceira maior economia do bloco, da Europa. E uma coisa curiosa também para a gente lembrar, Roberta, só 64% dos eleitores votaram, foi uma coisa muito baixa, mas mostra também um desengajamento do eleitorado com a política. E uma outra coisa, desde a Segunda Guerra Mundial, o tempo médio de governo de cada primeiro-ministro italiano é de 13 meses. 1 ano e 1 mês. É uma política muito instável, muito cheia de tramas, intrigas. E vamos ver como é que ela se sai agora. Ainda vai demorar algum tempo, algumas semanas para ser formado o governo. Não é imediato. Na Itália tem um processo, bem o presidente complexo. É que tem que chamar. Sim. Mas é uma política muito instável. Sim, a gente pode dizer, Américo, mais cedo a gente conversava sobre o perfil da Giorgia ser um pouco difícil de entender e de saber exatamente o que vem por aí. Mas dá para a gente afirmar que o fascismo está de volta à Itália? Acho que eu não iria tão longe, mas de fato, boa parte dos aliados dela, as pessoas que são próximas, admiram, no mínimo, o regime fascista do Mussolini. Ela promete que não vai implantar o fascismo no país, não vai sair da União Europeia, não quer acabar com o euro, coisas que no passado ela tinha falado, agora ela voltou atrás e foi mais para o centro, porque agora ela tem a perspectiva real de formar o governo e, de fato, tem que tocar a Itália. Então, ela tentou evitar essas posições mais extremadas, para ganhar a eleição, mas segundo, porque ela sabe que ela vai ter um desafio muito grande aqui para frente.
Muitos desafios e econômicos, principalmente. Américo Martins, muito obrigada por estar com a gente neste domingo, nos ajudando a entender esse contexto tão importante que merece atenção na Itália. Boa noite. Boa noite, obrigado.